Convido o Dr. Lucas de Castro Boechat para nos falar sobre o treinamento de força, musculação em crianças e adolescentes. Dr. Lucas é preceptor do Hospital das Clínicas, responsável e coordenador pelo Serviço de Medicina Esportiva lá do Hospital HC e um grande colega de trabalho, trabalhando junto há algum tempo. Dr. Lucas, por favor. Obrigado, Gilberto. Parabéns pela organização do evento. Em seu nome vai toda a Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, mas também a toda a SBOT e a SBRAT como eventuais apoiadores, das quais eu faço parte também. Esse é um tema, né, Gilberto, que a gente participou recentemente do podcast da SBOT e que foi bastante interessante e acabou virando essa aula. Vamos dar seguimento. Bom, por que essa aula existe? Porque existem alguns tabus envolvendo o treinamento de força em crianças. Esses tabus vêm principalmente da década de 70, com algumas observações, por exemplo, em crianças trabalhadoras no Japão. Observava-se que elas cresciam um pouco e eram trabalhadores braçais desde a infância e acreditava-se que esse era um dos motivos por quais as crianças não deveriam fazer treinamento de força. E aí daí vem duas ideias, então. Primeiro, que não adianta, porque a criança não ganharia força, não ganharia massa muscular, porque não tem hormônio para tal. E o outro grande tabu é que deixa pequeno, né? Então, se a criança fizer treinamento de força, ela vai, de certa maneira, tentar, digamos, achatar as placas fisárias e, com isso, ela não vai desenvolver todo o seu potencial à altura, né? Então, essa foi uma ideia muito prevalente, da qual eu recebi esses conceitos ainda na minha infância, né? A gente passava por isso. O Gilberto muito mais velho que eu, mas que a gente vai contestar isso nessa aula aqui. Porque a partir da década de 90 começa a surgir uma enormidade de artigos que nos mostram que aqueles tabus são realmente só tabus, né? E talvez não sejam realidade. E a gente começa a ter, então, artigos de estudos epidemiológicos, grandes consensos de grandes sociedades, tanto da pediatria, quanto da ortopedia, quanto da educação física, que nos mostram que talvez a coisa não fosse bem assim. E é impressionante ver que essas alterações de conceito já deveriam ter começado na década de 90, mas que a gente ainda vê isso acontecendo até hoje. E qual que é o quadro atual? Vamos pensar bem o mundo em que a gente vive hoje em dia, né? Por um lado, a gente tem uma grande quantidade da população obesa e isso já se reflete na infância e na adolescência. Crianças sedentárias, assim como seus pais adultos, né, que não saem da frente de uma tela, com alimentação muitas vezes muito ruim. Por outro lado, a gente tem fotografias na imprensa, nas mídias sociais, de crianças aí, jovens de 6, 7, 8 anos, fisiculturistas, o que parece uma grande loucura também, né? E a gente tem ambientes de academia em que há grande uso de anabolizante, isso está sendo disseminado hoje em dia como se fosse uma coisa normal, como se fosse simplesmente reposição hormonal, mas que na maioria das vezes não é uma reposição. E a gente começa a ver também crianças entrando, então, crianças e adolescentes entrando no ambiente de academia, em ambientes novos que têm surgido, como o treino funcional, como o crossfit. Isso gera muita dúvida e há muito preconceito em cima disso tudo também. Então, acho que esses paradigmas que a gente tem que tentar abordar durante essa apresentação. Então, primeiro vamos passar alguns conceitos dos termos utilizados quando a gente fala de treinamento de força. Força, pelo sentido da física, é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo no espaço. O treinamento de força, por sua vez, também chamado de treinamento de peso, treinamento resistido, que é diferente do de resistência, e por isso até esse termo é menos utilizado, ou treinamento muscular, é a realização de exercícios físicos para tentar melhorar a força e a potência daquele indivíduo. No Brasil existe um termo que é exclusivamente nosso, é uma jabuticaba, né, que é a musculação, que é o treino de força realizado em academias, envolvendo séries de repetições com equipamentos, com aparelhos ou com o próprio peso corporal. E a gente tem alguns tipos de treinamento físico, então, que são análogos à musculação, o que dividem certos conceitos, como o fisiculturismo, que é já muito mais estético, o halterofilismo, que é o levantamento de peso, em inglês o powerlifting, né? Levantamento de peso olímpico, ou LPO, que tem sido disseminado muito pelo CrossFit, a calistenia, que utiliza para treinamento de força o próprio peso muscular, o treino funcional, que pega muito da parte aeróbica também, que é uma realização de circuito, ou de HIIT, né, a High Intensity
interval training, e o CrossFit, que se disseminou enormemente na última década. Então, todos esses aí incluem treinamentos de força, não é só musculação. Então, acho que eles, de certa maneira, estão incluídos também nessa apresentação. Quais seriam os benefícios de um indivíduo com esqueleto ainda imaturo realizar treino de força? A gente já sabe que essas crianças e adolescentes vão ter melhoras de parâmetros fisiológicos, já é bem documentado que eles ganham sim força, eles ganham sim potência. Potência seria a rapidez da aplicação dessa força, e que isso está muito relacionado nesses indivíduos ao recrutamento neuromuscular. Então não é tanto aquele músculo específico que fica mais forte, mas a maneira dele trabalhar que se torna mais eficiente. Essa criança pode ter um ganho de coordenação motora com treinamento de força também. Então não é porque o treino é repetitivo, ele vai treinar a flexão do cotovelo, que ele não vai ganhar coordenação motora, ele ganha sim. Há uma melhora da densidade óssea, e isso é importante porque um dia essas crianças vão ser idosos, e quanto mais massa óssea ele construir nessa época, melhor vai ser. Melhora também o perfil de sensibilidade à insulina e o perfil lipídico nessas crianças que hoje em dia estão obesas ou em sobrepeso, e às vezes já tomando medicamentos para colesterol, já tomando medicamentos antihipertensivos. E além disso, é inegável que a criança pode adquirir bons hábitos ao ter uma prática rotineira de atividade física que ela deve levar para o resto da vida, e muitas vezes melhora a autoestima daquela criança participar de um grupo que compete, de um grupo que faz ginástica, de um grupo que se sente bem com seu próprio corpo. Além disso, o treinamento de força pode também trazer ganhos em outras modalidades esportivas. Uma criança que quer pular corda melhor, como a da foto, se ela fizer treino de força, é capaz que ela consiga um treino de agachamento, né, consiga pular corda melhor, ou jogar futebol, ou basquete, ou voleibol melhor. Já foi bem documentado que no treino de força a criança melhora, por exemplo, no salto vertical, tão importante, por exemplo, para o jogo de vôlei, quanto no sprint, importante para um jogo de futebol, para o atletismo. E há uma diminuição das lesões em entorses já documentadas, em esportes também já documentadas, como as entorses de tornozelo, as lesões de ligamento cruzado, quando o treinamento de força utiliza os chamados exercícios pliométricos, que são aqueles de contrações vigorosas e muito rápidas em série. Além disso, a gente pode observar que, indo contra aquele tabu da década de 70, não há alteração da maturidade esquelética ou do crescimento pelo simples trabalho de força nessas crianças, quando não há lesão. Então, se ele for cuidadoso, for bem feito, não vai ficar mais baixo por causa disso. Talvez esse tabu também seja pela observação epidemiológica de que aqueles halterofilistas, em geral, eles são mais baixos. Os ginastas olímpicos são mais baixos. Não é o halterofilismo na infância ou a ginástica olímpica que fez isso com eles. Acontece que ao longo da carreira juvenil deles foram sendo selecionados aqueles mais baixos entre os halterofilistas, porque eles têm um braço de alavanca mais curto, portanto mais eficiente para levantar o peso, né? E nos ginastas por motivos, acho que óbvios também, né? É igual dizer que se treinar basquete a criança vai ficar alta, não é bem assim, né? É demonstrado alteração de peso corporal e interrogado porque isso é válido para aqueles que estão acima do peso, não para aqueles que estão no peso normal. E uma característica que eu não sei se é um benefício ou não, mas pode até ser visto como tal, é que depois de 8 a 12 semanas sem o treinamento, já ocorre o destreinamento, a criança já volta aos seus parâmetros normais. Então, você está preocupado que o seu menino vai ficar deformado, vai ficar forte, não é bem assim, não. Ou pelo menos não é tão definitivo. Agora, há riscos associados? Sim, é claro que há, assim como qualquer atividade, como atravessar a rua, né? A gente tem algumas lesões descritas associadas ao treinamento de força, tipicamente isso que a gente chama de musculação, mas a gente pode observar que quase sempre os relatos são de lesões traumáticas em treinos não supervisionados ou ambientes inadequados. É uma anilha que cai em cima do seu pé. É uma criança, como nesse relato de caso, que teve uma fratura Salter-Harris tipo 1 do rádio distal, quando foi levantar o peso, estava em ambiente inadequado, ela escorregou e deixou o peso cair para trás. Então, uma lesão puramente traumática, como pode ocorrer em qualquer brincadeira, no balanço, qualquer jogo de futebol. E quando a gente olha para índices de lesões, a gente fala assim, mas essas lesões você está falando que não ocorrem? Não, elas podem ocorrer sim, né? Mas numa quantidade muito baixa. Então, se a gente for ver o índice de lesões, nesse caso em adultos, a gente não tem bons números para crianças, perdão, quando está fazendo o treinamento de força,
observa-se 1 a 2 lesões por atleta por ano naqueles habituados. Uma maneira mais interessante de mensurar é a cada 1.000 horas de exercício ou de prática daquele esporte, né, daquela modalidade. Então, no caso do treinamento de força, 2 a 4 lesões a cada 1.000 horas de prática. Enquanto que outros esportes tão populares, para qual não temos preconceitos, como futebol, vôlei e basquete, a gente vê de 7 até 15 lesões a cada 1.000 horas. Então, 3, 4, 5, 7 vezes mais do que pode ocorrer na musculação. Então, na verdade, ela parece ser muito segura, ao contrário do que se pensa. E quais são os pré-requisitos e quais são as contraindicações para essa prática no esqueleto imaturo? Primeiro, não há uma idade mínima específica, mas a criança deve ser capaz de seguir orientações, o que acontece geralmente entre os 7 e 8 anos de idade, a partir dessa idade. Cuidado especial naquela população rara, mas que apresenta hipertensão pré-existente, está em uso de quimioterapia, tem cardiomiopatia, hipertensão pulmonar, doença de Marfan com aorta dilatada, epilepsia, obeso, tem que ter um cuidado extra também por causa das lesões. Então, essa é uma população de maior cuidado, ou até que esse tipo de exercício deve ser evitado ou praticado em ambiente adequado para as suas potenciais complicações. E é claro que tem que ter um ambiente preparado para a criança. Muitas das academias não são, mas outras tantas de fato são. Aqui em Belo Horizonte a gente tem diversas que podem ser usadas como exemplo de bons locais para a prática de atividade física por crianças. Como recomendações gerais, o pai chegou com a criança no seu consultório, Gilberto, e falou assim, mas meu filho vai fazer, eu gosto de ginástica, ele também vai. O que é que deve ser feito? Então, a primeira coisa é que deve ter um educador físico capacitado para isso. Nós somos médicos, não somos educadores físicos, a gente não sabe prescrever treinamento. A não ser que você vá lá, faça o seu curso de educação física, estude o assunto, mas algumas orientações a gente pode passar, como, por exemplo, evitar a chamada série de 1 repetição máximo. Isso é um tipo de treino extremamente eficiente nos fisiculturistas, nos halterofilistas, que é aquele que você vai tentar levantar em 1 repetição só o máximo de peso para aquele exercício, para aquele agachamento, para aquele supino. Então isso é muito eficiente para ganhar massa muscular. Mas na criança pode ser usado só de vez em quando para parametrização. Vamos ver qual que é a capacidade máxima dessa criança no supino, no agachamento, para poder depois fazer um treino sabendo qual que é o 100% para você usar 60%, 70%, 80%. Outra coisa, não confundir idade com maturidade. Então, as crianças maturam em momentos diferentes. Isso é muito individual, de maneira tanto comportamental, neurológica e esquelética. Preferir movimentos mais complexos. O que isso quer dizer? Quando eu estou sentado num banco de academia fazendo uma rosca, Scott, eu estou treinando um movimento simplificado, só ali de flexão do cotovelo. Talvez fosse melhor subir uma corda, por exemplo, que é um movimento que utiliza muito mais do corpo e essa criança vai ganhar muito mais com isso. E diminuir a chance de lesões por overuse, que é o tema da minha outra aula. Treinar todos os grupos musculares do corpo, se possível, desenvolver uma boa técnica antes de começar a treinar força, por exemplo, isso é muito válido para o levantamento de peso olímpico. Os intervalos entre as séries podem ser mais curtos que os adultos, as crianças se recuperam mais rápido entre as séries, e treinos aí de pelo menos 20 a 30 minutos, 2 a 3 vezes por semana, já dão um ótimo resultado e o resto do tempo ela pode brincar, ela pode fazer um outro tipo de esporte. Um exemplo aqui de evolução da planilha de uma criança, isso aqui está na Sociedade Americana de Pediatria. Começa com 1 a 2 séries de 8 a 12 repetições, a 60% daquela parametrização máxima, pode evoluir aumentando 5 a 10% do peso, encurtando as séries. No nível intermediário ele já vai estar ali fazendo 2 a 4 séries, 6 a 12 repetições para aquele certo movimento, chegando até 80% da sua capacidade máxima em cada movimento, avançando periodicamente, de vez em quando, quer dizer, periodicamente, naquela periodização do treinamento, fazendo inclusive séries de até 6 ou menos repetições com mais de 80%. Isso pode ser feito desde que seja periodizado, não seja sempre. E se vocês, depois dessa aula, ainda têm um preconceito com treinamento resistido ou com treinamento de força, vão vocês mesmos fazerem. Antes da gente contraindicar algo, se for algo legal, algo permitido por lei, pratiquem, experimentem. A gente tem boas documentações de que isso está sendo feito desde a Grécia Antiga, desde o Egito Antigo, em todas as sociedades do mundo, mundo ocidental, mundo oriental. Então não é possível que isso é tão ruim quanto algumas pessoas parecem querer mostrar. E hoje em dia virou uma coisa enorme. A gente tem, por exemplo, as competições mundiais de crossfit, os abertos de crossfit, em que tem estádios lotados assistindo isso, transmissão por televisão para o mundo inteiro, com uma grande quantidade de gente. Então, assim, não é porque você acha esquisito ou acha estranho que o mundo não esteja aderindo e seja uma realidade. E a minha realidade, tem a foto da direita, eu pratico esse esporte e me divirto muito nisso aí há anos. Assim como os meus filhos, de vez em quando, vão
ao boxe academia também e fazem um pouquinho dos seus treinos de força muito divertidos aí. Esses são meus filhos. Muito obrigado.